Vamos começar então, vamos dar início aqui à nossa conversa programada para hoje. Nós estamos aqui durante essa semana discutindo e estudando o impacto das revoluções tecnológicas que estão em andamento na vida do profissional de logística e supply chain management. Esse é um assunto bem importante, bem extenso, e para a gente conseguir tratar ele de maneira correta, de maneira adequada, nós dividimos eles em 5 temas que estão sendo discorridos, desenvolvidos agora durante essa semana. Hoje nós estamos aqui no 4º dia e já falamos primeiro sobre revolução tecnológica, onde a gente teve uma visão mais histórica e mais abrangente das grandes revoluções que já aconteceram no passado e vimos a maneira como ela impactou, como ela gerou transformação na vida das pessoas, em especial dentro das atividades de logística supply chain. Para entender ainda mais isso, e para entender que existem princípios que norteiam essas revoluções tecnológicas, e identificar que princípios são esses e como eles se relacionam com a nossa atividade, a gente aprofundou um pouco mais 2 grandes temas que estão aí na mídia, que estão na nossa cabeça, nas nossas preocupações, as nossas curiosidades, que são o 5G e a inteligência artificial. No 5G, nós fizemos uma pegada mais histórica, contando como é que foi a evolução da tecnologia em telefonia, desde o começo da criação do telefone até a chegada do 5G, e fomos além, fomos já dividindo informações sobre o que vai acontecer com a chegada do 6G. Com a inteligência artificial fizemos a mesma coisa, uma visão histórica, e isso sempre para poder permitir o entendimento sobre quais são os aspectos que motivam essas transformações, que motivam o desenvolvimento dessas tecnologias e que, consequentemente, geram a ponte, a correlação mais profunda entre a nossa vida profissional e essas tecnologias. Hoje, finalmente, nós vamos estar falando sobre o futuro do profissional de logística e supply chain management. E amanhã nós vamos estar falando sobre uma estratégia, uma forma de nós nos prepararmos, de nós estarmos desenvolvendo as competências necessárias para estarmos realmente adaptados a esses novos cenários. E mais do que isso, dividir com vocês aquilo que vai fazer você ser capaz de traçar um plano de desenvolvimento para estar pronto, estar preparado para os desafios do futuro, independentemente da tecnologia que venha a surgir. Beleza? Então, hoje vamos aprofundar aqui sobre o futuro do profissional de logística e supply chain management. Para conseguir falar disso, eu dividi isso em 3 temas que vão ser percorridos aqui durante os próximos minutos. O primeiro deles, vou falar um pouco sobre papel, atribuição e atuação desse profissional. A segunda coisa, vamos falar sobre competências tecnológicas. O que é isso? Que termo é esse? Existe essa palavra? Não existe? E novas competências técnicas e comportamentais necessárias para esse novo ambiente. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero começar a discutir esse assunto trazendo aqui um exemplo de algo muito importante a partir de um personagem, a partir de uma situação que é conhecida por todos nós, né? Estamos vendo aqui imagens de um relacionamento entre Jarvis e Tony Stark, né? Estamos vendo aqui cenas da série dos filmes do Homem de Ferro. E Jarvis é o nome da inteligência artificial que é utilizada pelo Tony Stark na vida profissional dele, na vida pessoal dele e muito intensamente na atuação dele como o Iron Man. Por que eu estou trazendo essa visão? Porque aqui tem uma característica nessa relação entre Tony Stark e Jarvis que tem muito a ver com o que vai acontecer com a nossa relação efetiva com as máquinas, equipamentos, softwares
que vão acontecer a partir já da chegada de 5G, mas que vão estar muito presentes, muito no nosso dia a dia, após a chegada do 6G, né? Daqui a alguns poucos anos, a partir de 2030, quando acontecer a chegada global do 6G, talvez 2031, 32, aqui no Brasil, a gente vai perceber isso. Então, pensa bem, Tony Stark ele tem um sistema que faz uma interface entre ele e todos os recursos que ele tem à disposição dele, né? Então, ele tem uma super indústria da área bélica, ele tem ações no mercado financeiro, enfim, tem uma corporação, um grupo lá que tem empresas que atuam em vários ramos diferentes. A gente pode imaginar que cada uma dessas empresas tem seus sistemas próprios de gerenciamento, da parte financeira, da parte tecnológica, da parte fabril, produção, etc. E ele também tem a vida pessoal dele, a agenda, tem a casa dele, que é uma casa completamente conectada, com todos os equipamentos sendo controlados por um software, etc. E tudo isso, todos esses sistemas podem ser acessados pelo Tony Stark. Porém, ele os acessa através dessa inteligência artificial, que é um assistente pessoal dele, né? Inicialmente, o Jarvis foi desenvolvido para ele tomar conta da casa dele. Depois, a partir da casa dele, ele começa a tomar conta dessa relação com as indústrias dele, com os negócios dele. E, finalmente, quando ele começa a construir o Homem de Ferro, quando ele começa a construir a armadura, ele leva o Jarvis para participar da construção, da identificação das tecnologias que vão ser necessárias para poder fazer a construção, e o Jarvis também assume a comunicação entre ele e todos os sistemas que existem para fazer a gestão dessa máquina, né? É muito interessante comentar que desta relação, na verdade, de maneira muito sutil, né, o filme mostra que desta relação é que nasce o Homem de Ferro, né? É tão importante essa atuação do Jarvis que dá para a gente afirmar que seria impossível ter o Homem de Ferro sem ter o Jarvis apoiando o Tony Stark. Assim como seria impossível ter o Homem de Ferro sem ter o Tony Stark com sua criatividade, sua inteligência, seus desafios, gerando esse objeto, essa grande ferramenta que é o Homem de Ferro. Isso é muito importante, né? Só comentar com vocês que têm mais ou menos a minha idade vão saber o que eu vou falar, o que não, vão estar informados agora. Esses personagens são muito antigos, né? E quem acompanhou, quem conheceu o Homem de Ferro lá nos anos 70, 80, no gibi, nos primeiros desenhos da televisão, vai saber, vai lembrar que não existia uma inteligência artificial que ajudava o Tony Stark. E por quê? Simplesmente porque naquele momento que foi criado esse personagem, o Homem de Ferro, não havia ainda o contato dos autores com essa tecnologia. E o Homem de Ferro, na verdade, ele produziu, com os recursos dele, uma super armadura, e essa armadura era complementada com uma série de tecnologias que eram conhecidas, perdão, naquele momento pelas pessoas. Essa tecnologia eram mísseis, eram foguetes, eram lança-chamas, ele tinha a capacidade de voar já lá atrás, através de propulsores inspirados nos mísseis. Tinha algumas coisas que não estavam ali no dia a dia, mas que estavam inspiradas por coisas que eles imaginavam que ia acontecer, como, por exemplo, micro-ondas, ondas de impacto que saíam ali da mão dessa armadura. E ele estava o tempo todo se relacionando com essas coisas e acionando essas coisas a partir da própria inteligência e a partir dele acessando diretamente estas coisas. Inteligentemente, quando foi reprogramado, replanejado o lançamento desse personagem para o cinema, há alguns anos atrás, nessa versão atual, foi incorporada a utilização da inteligência artificial que acabou gerando esse personagem, entre aspas, Jarvis. E é muito importante ter isso em perspectiva. Por quê?
Lembra que eu comentei com vocês que nós vamos ter, após a chegada do 6G, uma quantidade de equipamentos, de máquinas, de coisas conectadas à rede mundial, cerca de 50 vezes maior do que a população prevista para a Terra naquele momento. E mais do que isso, que com a chegada do 5G já vai ser muito difícil para a gente tratar a quantidade de dados, de informação que nós vamos ter acesso para os humanos. Com a chegada do 6G, então, isso vai ser impossível. A velocidade com que os dados vão transitar supera a capacidade do homem para fazer a tratativa deles. Então, vai ser necessário que nós tenhamos um software, um aplicativo que nos ajude a conversar com essas máquinas, esses equipamentos, né? Uma interface, um assistente pessoal. De alguma forma, todos nós vamos ter um assistente pessoal que vai nos ajudar a se relacionar com esse mundo de tecnologia. Então, por exemplo, pensando no que está mais próximo da gente, chegada do 5G, internet das coisas. E nós vamos ter, através do nosso celular, a possibilidade de mandar informações, de mandar comandos, de mandar pequenas ordens, inicialmente simples, para os nossos aparelhos eletrônicos, para o ar-condicionado, para a televisão, para a geladeira, para a torradeira, para o fogão, para o micro-ondas, enfim. Pensa bem, esses equipamentos vão estar dentro deles com um pequeno chip de comunicação e a comunicação entre eles vai ser dados, numa linguagem específica, num formato que for determinado pelos produtores, que isso vai ser padronizado globalmente, para permitir a comunicação. Então, quando nós formos mandar que o nosso ar-condicionado seja ligado, para que quando a gente chega na nossa casa, a casa já esteja na temperatura que nós queremos, nós vamos estar conversando com o nosso celular, muito provavelmente vai ser um comando de voz, ou vamos mandar uma mensagem escrita, como se estivesse usando alguma coisa com WhatsApp, e algo vai ter que transformar essa mensagem original num formato que vai ser entendido pelo equipamento que está sendo acionado. Vai ter uma interface. O quão amigável vai ser essa interface, o quão fácil vai ser a relação nossa com essa interface, vai ser determinado basicamente por duas coisas. Primeiro, a capacidade tratativa desses dados, né, o volume de dados que vai poder ser tratado, a velocidade que os dados vão poder ser tratados, e segundo, a criatividade do ser humano em construir uma interface legal, uma interface fácil de agir, uma interface user-friendly, como se costuma dizer no mundo de informática, e muito provavelmente vai ser uma interface totalmente tratada em algum momento pelo comando de voz, como acontece nessa relação entre o Tony Stark e o Jarvis, né? Afinal de contas, a tecnologia do comando de voz já é antiga, já está à disposição nossa há muito tempo, porém não foi massificada ainda por essas questões de limitação de dados que exigem investimento na rede, que exigem investimento nos equipamentos, que ainda torna a coisa um pouco mais cara. Porém, hoje, nós já temos no 4G uma série de coisas que estão disponíveis até um certo ponto a utilização do comando de voz, né? Nós podemos conversar com o Google, com o comando de voz, por exemplo, e outras tantas coisas que vocês já sabem muito bem. Então, imagine que você vai ter no teu celular algo, um sistema, que eu vou chamar agora aqui de assistente, que vai te permitir conversar e interagir com todos os outros equipamentos sem precisar entender, conversar e aprender novas linguagens, né? Isso é muito interessante. Por que isso é tão interessante que eu estou destacando isso agora já de início para vocês? Porque, muito provavelmente, a forma primeira e mais frequente com que a gente vai se relacionar com as coisas e com as pessoas a partir da chegada do 5G é através de uma interface, é através de um assistente pessoal ou de um assistente fornecido pela empresa que você atua para você interagir com essas ferramentas, né? Não vai ser uma conversa com um robô, uma conversa com Android. Sim, isso vai acontecer em algum lugar no futuro. Mas o que vai acontecer primeiro e o que vai acontecer mais intensamente, especialmente com a chegada do 5G, é a possibilidade de você interagir com coisas, pessoas, com o mundo, com o apoio de um assistente pessoal que vai estar aqui disponível no teu celular. Perfeito? Isso é muito
útil para ajudar a gente a pensar como vai ser a nossa vida e aí, consequentemente, quais são as características do profissional. E aí, olhando um pouquinho de novo para o nosso amigo Homem de Ferro, a gente pode ver uma outra coisa, né? Que os resultados obtidos pelo Homem de Ferro são conseguidos a partir da somatória de duas coisas, né? Primeiro, a capacidade e os desejos do ser humano, do Tony Stark, a capacidade de inteligência dele, a capacidade de criatividade dele, as visões, a missão, os desejos, os valores que motivam ele a fazer as coisas que ele faz. Não vamos julgar se são coisas boas ou ruins, mas apenas dizer que é essa motivação interior dele que gera ele a capacidade de ir além, unida à capacidade dos recursos dele de tratar quantidades imensas de informação e de mexer, de atuar, de trabalhar com diversas tecnologias, de trabalhar com diversos recursos das mais diferentes origens. É a somatória dessas duas coisas que fazem uma grande transformação acontecer e um novo personagem nascer, que é o Homem de Ferro. Algo muito parecido, muito similar, vai acontecer para frente, beleza? E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no discorrer aqui dos próximos slides. Então, vamos lá. Teremos um novo profissional, ponto. E a gente já consegue ter pistas muito boas, mais do que isso, a gente consegue ter sinais claros de quais são as principais características desse novo profissional. E para isso, a gente tem 5 fontes de influência na formação desse novo profissional. A primeira delas, básica, são os princípios universais, né? Princípios universais são aquelas coisas, aquelas ações, aqueles elementos que existem que influenciam na vida de todos nós, independentemente da nossa vontade, independentemente da nossa origem, da nossa idade, enfim, independentemente de qualquer coisa que nós façamos ou deixamos de fazer, estamos sob estas leis universais, estamos subordinados a esses princípios, né? Então, um exemplo muito prático disso é a lei da gravidade. Todos nós estamos subordinados à lei da gravidade, todos nós somos influenciados, somos conduzidos por essa lei. Tudo que nós fazemos o tempo todo está sendo realizado subordinado a isso. Isso tem a ver com logística e supply chain? Óbvio, com certeza, porque logística e supply chain tratam de movimento das coisas. E toda vez que eu estou movimentando algo, que eu estou movimentando um objeto, eu estou agindo subordinado a esta lei universal, este princípio universal, que é a lei da gravidade. Ponto. Simples assim. Não interessa se você tem consciência ou não disso, você está trabalhando contra ou a favor dessa lei para conseguir realizar a tarefa que você está projetando. Mas existem uma série de coisas que estão nesse nível e que às vezes a gente não tem muita consciência, não se percebe, né? Então vamos pensar um pouco, talvez, aqui em coisas que estão ligadas à logística e supply chain. Um princípio que faz parte da vida do profissional de logística e supply chain hoje, já, e que é universal. O princípio da pontualidade. O que é ser pontual? É chegar na hora prevista? Sim, é. Mas eu diria que é mais do que isso. É você estar pronto, estar com o recurso que foi solicitado disponível no momento acordado. Você assumiu um compromisso de entregar algo para alguém no determinado momento e você efetivou isso. Ser pontual é um princípio universal. Todos nós esperamos que qualquer empresa, qualquer organização, qualquer pessoa que assuma um compromisso de entregar algo num determinado horário, o faça. Essa é uma regra que determina toda a estrutura de planejamento das organizações. Nós trabalhamos em função de um compromisso de entrega. Ou se não existe um compromisso de entrega efetivo já com o cliente, com uma pessoa, com a organização, no mínimo com
um momento estipulado num planejamento. Você tem um objetivo de fazer uma entrega e você se esforça, você move recursos, move montanhas para poder realizar. Este princípio vai continuar norteando sempre a vida e a atuação do profissional de logística e supply chain, independentemente da tecnologia. Aliás, é algo que já existe em nossas vidas profissionais, mesmo antes da existência das tecnologias, né? Lembrando que o nascimento da logística e de supply chain enquanto ciência, vamos dizer assim, enquanto conhecimento, enquanto técnica, partiu justamente da necessidade de conseguir fazer com que instrumentos, recursos utilizados para a guerra estivessem disponíveis no momento correto. Percebe? Pontualidade sempre fez parte da história da atuação do profissional de logística e supply chain, assim será sempre. E há outros, mas vamos adiante com os exemplos. Então, eu vou continuar tendo que brigar por pontualidade, por precisão de entrega, independentemente do recurso ou da tecnologia que eu esteja trabalhando no futuro. Outro aspecto muito importante, os desafios logísticos universais. Estes são completamente independentes da tecnologia, eles são completamente anteriores à tecnologia e posteriores, vão continuar existindo e norteando as nossas ações e decisões, independentemente das tecnologias que serão desenvolvidas no futuro. E de qual desafio nós estamos falando? É um assunto que nós já desenvolvemos com mais detalhes lá, já no primeiro dia do nosso encontro, né? E tem a ver com aquelas perguntas básicas que nós temos que ter a capacidade de responder para realizar uma ação logística ou um planejamento de supply chain. Eu tenho que saber o que entregar, quando entregar, onde entregar, para quem entregar, como entregar e a que custo entregar. Todas as ferramentas que foram desenvolvidas estão diretamente relacionadas à capacidade de responder essas perguntas. E todas as novas tecnologias que estão sendo disponibilizadas para nós hoje serão utilizadas por nós, no universo de logística e supply chain, para responder essas perguntas. Seja qual for a tua área de atuação, seja qual for o ramo, seja qual for o mercado, e até além da logística empresarial, né? Da logística de serviços, da logística de informação. Nas atividades não governamentais, toda vez que a gente precisa entregar algo para alguém, eu preciso conhecer a resposta para essas perguntas e as tecnologias vão nos ajudar a responder essas perguntas de maneira cada vez mais rápida, mais precisa, mais intensa, num volume maior de recursos a ser tratado. Então, conhecer isso é fundamental. E a maneira como nós vamos fazer a correlação entre as ferramentas, entre a inteligência artificial, entre a tecnologia 5G, entre drones, entre robôs, entre equipamentos automatizados e o nosso dia a dia, está diretamente correlacionado ao atendimento destas perguntas. Outro aspecto fundamental, o uso da lógica. Veja bem, não é algo novo. Não é porque está chegando as novas tecnologias que todos nós que atuamos nessas áreas precisaremos aprender a utilizar a lógica. Porque hoje nós já temos que fazer isso. Todas as ações de planejamento, das ações de logística, das ações de supply chain, são determinadas pela lógica, né? Reparem que a palavra logística, em latim, que é o mesmo radical que vai para o português, para o inglês, para o francês, nascem exatamente do mesmo radical da palavra lógica. Isso não é mera coincidência, não é um acidente de percurso, é um fato, né? E por quê? Porque as pessoas que começaram a desenvolver o estudo, o registro disso, que nós já sabemos que foram dentro do universo militar, eles registraram isso verificando a maneira lógica, a melhor maneira lógica de atribuir
a utilização dos recursos durante uma atividade, uma missão de guerra, né? Por isso, logística está profundamente ligado à estratégia e tática. Profundamente ligado à estratégia e tática. Você precisa saber o que é estratégia, o que é tática e quais são as diferenças entre um e outro, né? E se você não conhece isso, você não sabe exatamente isso, eu te sugiro, assim que acabar de ver esse vídeo, vai procurar, vai pesquisar, vai entender isso, né? Porque isso vai ficar ainda mais intenso no seu dia a dia. A utilização da lógica, a utilização da estratégia, da tática no dia a dia das suas atividades profissionais. E, aliás, cabe um parêntese aqui. Eu tenho repetido várias vezes a expressão logística e supply chain, logística e supply chain, logística e supply chain, para mostrar para vocês que tudo que eu estou falando aqui se aplica aos dois universos, né? Porque em um determinado momento, como também já conversamos aqui noutros dias dessa semana e explicamos o porquê, logística e supply chain meio que se separaram, né? Meio que se dividiram para poder permitir uma especialização. Também existem outros fatores históricos, políticos, etc., que geraram essa divisão dessas duas áreas para terem perspectivas diferentes, mas hoje estão tão separadas que parecem ser coisas distintas, quando, na verdade, existe muita coisa intrínseca entre as duas áreas. Especialmente quando nós chegamos nesse nível de análise de quais são os princípios básicos, quais são os elementos motivadores que estão por trás dessas duas áreas. E aqui no Brasil, por exemplo, onde esses termos são usados no mercado de uma forma bastante restritiva, né? Então, por exemplo, logística está muito associado à distribuição, muito associado ao transporte, que é apenas uma fatia de logística, assim como supply chain, na maior parte das pessoas a maior parte das empresas e dos profissionais, na cabeça dos profissionais, está associado à gestão de uma cadeia de fornecedores, e aí olha-se muito para a relação entre a tua empresa e os teus fornecedores, independentemente de quantos níveis existem nessa relação, mas eu estou olhando apenas para uma relação com fornecedores. Também é uma visão parcial, porque supply chain é mais do que isso. Não é apenas olhar para os fornecedores, é olhar para a cadeia até o cliente final. E você saber em que ponto dessa cadeia você está entre o produto. Você pode estar na linha de frente com o cliente final, mas você pode estar 2, 3 steps de distância desse cliente final. Então, você precisa ter uma perspectiva também para o que vai acontecer depois com o seu produto, com o seu serviço. Percebe? E esses dois universos, então, eles tendem a se reaproximar com a chegada das tecnologias. Aqui vai um recado bastante importante, muito importante. Escutem bem o que eu estou dizendo para vocês. Esse movimento de distanciamento, de especificação, que foi feito nas últimas décadas, ele tende a se transformar num movimento de convergência entre as duas áreas. Por quê? Porque uma série de atividades que são feitas hoje manualmente por profissionais de logística deixarão de ser feitos. Outras atividades que são feitas manualmente por profissionais de supply chain deixarão de ser feitas. E ao deixar de fazer essas atividades, os dois profissionais vão voltar-se mais intensamente para aquilo que é a origem, que é a base, que é a essência das duas áreas de conhecimento. Nós vamos voltar para os princípios universais, para os princípios próprios dos desafios dessas duas áreas. E aí, eu garanto para você que para você conseguir trabalhar no universo de logística, você vai precisar entender mais de supply chain. Então, meu amigo, se você atua na área de logística e não conhece a área de supply chain, não sabe o que ela é, o que ela representa, qual é o papel dela, e aí quando eu falo conhecer, não é apenas saber que existe, saber o significado da palavra supply chain, saber o significado da expressão em português cadeia de suprimentos. É mais do que isso, é entender como ela trabalha, entender quais são os objetivos, entender como é que ela se relaciona com as outras áreas da empresa. Faça isso. Vá desenvolver esse conhecimento, porque isto vai ser muito importante para as suas atividades num ambiente onde você vai estar interagindo com inteligência artificial, onde você vai estar interagindo com robôs.
A mesma coisa você, colega que trabalha em Supply Chain Management. Se o teu conhecimento sobre logística ele é limitado, estude, desenvolva o seu conhecimento sobre logística, desenvolva o teu conhecimento sobre os papéis, sobre as funções, sobre a real motivação, sobre os reais objetivos da logística como um todo e da logística dentro da tua organização, dentro da empresa onde você atua atualmente. Porque você vai, no novo cenário, ao realizar as tuas tarefas, impactar de maneira muito mais intensa nas operações de logística do que impacta hoje, e vice-versa. Então, muito provavelmente, como eu disse, essas duas áreas vão se converger. Talvez, em algum lugar no futuro, a gente passe a ter um único nome de novo para as duas coisas, ou um nome ou outro, ou um terceiro nome que venha a ser criado pelos autores, né? Para isso, nós vamos deixar os pesquisadores do universo acadêmico tratar disso. Já começam a ter pequenas discussões sobre essa possibilidade que está nos acercando, mas certamente isso vai se intensificar. Então, eu poderia, e até deveria, parar de falar de logística e supply chain para que a comunicação ficasse mais fluida entre nós aqui. Mas como tem pessoas dos dois universos chegando até nós, chegando até essa apresentação, é preciso ainda destacar, porque ainda existe um paradigma de enxergar ou como logística ou como supply chain. Mas tudo que eu estou falando aqui e tudo que eu vou falar daqui até o final desse encontro se aplica totalmente aos dois universos, ok? Muito bem. Outro aspecto aqui que nos influenciará, e que já nos influencia, são as novas tecnologias. Óbvio, né? Não vou aprofundar nisso, porque nós já falamos muito sobre isso nos 3 primeiros dias. E eu te sugiro, se você não teve a oportunidade de ver os demais vídeos, vá vê-los. Está aqui, muito fácil de encontrá-los no canal do YouTube, e você vai conseguir se informar sobre como as novas tecnologias estão transformando a nossa vida nesses novos cenários. E aí, essa outra ponte, o último, que é tão importante quanto as novas tecnologias, quando eu falo aqui de novos cenários, eu falo da transformação social, da transformação da economia, da transformação política, da organização no mundo e da organização das organizações que vão influenciar as nossas relações e que vão influenciar as nossas atuações profissionais, né? Exemplo óbvio é esse que nós estamos vivendo agora da pandemia, que gerou uma grande transformação na relação das pessoas com as empresas, né? O simples fato de nós precisarmos que as coisas chegassem até as nossas casas, porque nós estávamos impedidos de sair delas, gerou uma tremenda transformação no setor de logística e supply chain por uma questão de sobrevivência das empresas e das pessoas. Não preciso entrar em detalhes, porque vocês conhecem muito disso. Mas pensem nisso. Estes novos cenários transformaram a ação e vão continuar transformando, porque hoje a gente fala muito como é que vai ser o mundo pós-pandemia, como é que vai ser o mundo pós-liberação, como vai ser o novo normal, e a gente já sabe que tem determinadas coisas, determinados hábitos que vieram e que não vão ser transformados, né? Então, a gente está acostumado hoje a receber certas coisas nas nossas casas que nós vamos continuar querendo receber. E mais do que isso, nós vamos querer intensificar esse movimento de fazer os produtos e os serviços chegarem até nós, ao invés de nós irmos até eles, né? Então, todo mundo já está habituado a isso. Eu quero um novo produto, um novo serviço, um exemplo, eu quero um livro, eu quero uma informação, eu faço uma pesquisa rápida no Google ou outras fontes de pesquisa que eu tenha para identificar o que é que atende ao meu desejo, à minha necessidade, fecho ali 2 ou 3 itens que têm a possibilidade de me atender e começo a pesquisar também ferramentas específicas onde estão o melhor preço e a melhor qualidade para nos atender. Feito isso, eu começo a buscar um local efetivo para fazer a compra. E este local pode ser uma livraria ali na esquina de casa, como pode ser
um fornecedor lá da China, um fornecedor da Austrália, um fornecedor de qualquer outro ponto do mundo. E, eventualmente, vindo de outro ponto do mundo num preço inferior àquele que eu consigo aqui perto de mim. Lógico, vai ter uma diferença de tempo. E aí eu vou tomar a decisão sobre aonde eu compro, e o que eu compro, baseado a partir dessas necessidades pessoais, básicas minhas, de eu preciso disso com urgência ou nem tanto? Eu preciso, estou disposto a investir um pouco mais ou preciso achar a opção de menor custo possível? Entende? Então, a relação nossa com os clientes vai ser a relação nossa com o produto e, consequentemente, com as empresas. E nós, dentro da empresa, na nossa relação com os nossos clientes, nós vamos ser profundamente impactados por esse novo cenário, que é esse novo comportamento e esse novo poder de pesquisa, de busca que está na mão de todo usuário final, de todo cliente final. Porque quando nós vamos atuar nas nossas empresas como compradores e vendedores, e te digo muito de maneira inconsciente, já vamos com esse paradigma que nós vivemos na nossa vida pessoal para dentro das empresas. E ninguém mais tem paciência para mandar um e-mail e ficar esperando uma semana para receber uma proposta como retorno. Claro que existem determinadas situações de projetos de máquinas, equipamentos, de serviços extremamente elaborados que exigem o tempo, mas já inconscientemente a gente tem que se preparar antes de começar o processo para aceitar esse tempo de espera necessário, porque hoje nós estamos acostumados a um atendimento muito mais imediato das nossas necessidades, né? E, de alguma forma, todas as empresas estão criando estruturas para conseguir dar respostas, por exemplo, para envio de uma proposta, depois para entrega de um produto e serviço cada vez mais rápidas. E há muita coisa para se discutir aqui, como cenários financeiros, cenários, por exemplo, tributários. A gente espera grandes transformações na relação tributária entre países, né? Já existem há décadas o esforço de se criar um cenário fiscal único dentro do Mercosul. Não estamos conseguindo evoluir nisso na velocidade que é necessário por conta de questões políticas, questões de desequilíbrio, desarmonia econômica entre os países envolvidos nisso, mas é uma questão de sobrevivência para esses países. Sobrevivência econômica. É preciso um alinhamento fiscal mínimo que seja para permitir e facilitar o comércio, não entre os países, e não apenas entre as pessoas, mas entre as pessoas, né, desses países e permitir a movimentação econômica. Não é difícil imaginar que em algum lugar no futuro nós vamos ter um mercado único do ponto de vista tributário, do ponto de vista de regras de negociação em todas as Américas. Em todas as Américas. Isso vai impactar a maneira como a gente exerce logística e supply chain? Com certeza absoluta. Muito. Facilitando por um lado e gerando novos desafios do outro, porque você vai ter efetivamente a oportunidade de estar comprando seus insumos e distribuindo seus produtos em qualquer ponto das Américas, considerando apenas os desafios tributários, né? Então, de certa forma, nós vamos partir para um mundo sem fronteiras, entre aspas. As fronteiras políticas, culturais, vão continuar existindo ainda por muito tempo, a gente imagina, perdão. Porém, as fronteiras econômicas, as fronteiras comerciais, as fronteiras fiscais e tributárias, elas vão se dissolver de uma maneira muito rápida nos próximos anos, incentivada, inclusive, pela disponibilidade tecnológica que vai facilitar esse acesso nosso a tudo que está nesse universo. Perfeito? Então, olha só, quanta coisa influenciando a formação desse novo profissional. Bom, vamos lá. Isso na prática, no dia a dia, se correlaciona à nossa capacidade de assimilar competências e de deixar de lado outras competências. A gente identificar quais são as competências necessárias para o novo cenário e quais são as competências desnecessárias para o novo cenário. E eu preciso enfatizar uma coisa para todos aqui que é muito importante. Competência é a somatória de conhecimento e habilidade, né? Não basta eu saber que existe uma inteligência artificial. Eu preciso saber trabalhar com a inteligência artificial.
Não basta eu saber que existe uma série de recursos do 5G. Eu preciso ter habilidade de trabalhar com o 5G. WRMS, MRP, whatever. Seja qual for a ferramenta, seja qual for o instrumento, o produto, o equipamento que você vai utilizar no seu dia a dia, você precisa conhecê-lo e você precisa ter a habilidade de utilizá-lo, de trabalhar com ele, de desenvolver coisas com ele. Somente quando você está nesse ponto é que você tem uma competência. Então, eu te convido aí rapidamente, pensando na tua cabeça, pensando no teu dia a dia, quais são as coisas que você realmente tem competência e quais são as coisas que você, na verdade, tem apenas o conhecimento. Muito provavelmente você vai chegar à conclusão que você tem N coisas num volume muito maior, apenas no nível de conhecimento do que no nível de competência. E o que eu estou tratando aqui hoje são de competências. Você precisa efetivamente saber que existe e saber utilizar para poder ir adiante. Beleza? Então vamos lá. Essas competências também podem ser divididas em dois grandes grupos, ou agrupadas, em competências comportamentais e competências técnicas. Aqui nas competências técnicas está tudo aquilo que a gente aprende a utilizar, né? São as ferramentas que a gente usa. Ferramentas essas que podem ser softwares, que podem ser equipamentos, que podem ser instrumentos. Saber utilizar uma caneta e saber escrever é uma competência técnica. A gente precisou, muito cedo, aprender a escrever. Utilizar um computador, utilizar um Excel, operar uma empilhadeira, saber programar um robô para realizar uma determinada tarefa, são competências técnicas. Competências comportamentais são aquelas competências que têm a ver com atuação, né? Então, por exemplo, negociação. A gente saber como fazer a gestão, vamos dizer assim, e a condução de trocas de valores, de serviços, é uma competência comportamental muito importante. A competência de foco, a competência de atenção, comunicação, são todas competências comportamentais e que fazem parte do nosso dia a dia pessoal e profissional. Eu, durante os próximos momentos, vou enfatizar e vou falar quase que exclusivamente sobre competências comportamentais por dois motivos. Primeiro, porque estas são as mais difíceis de serem desenvolvidas, que exigem mais esforço, mais energia, mais tempo. E segundo, porque são as competências que estão mais sendo desafiadas nos próximos momentos históricos na nossa vida profissional. As questões comportamentais, inclusive, são a chave para encontrar as competências atemporais, as competências que nos dão o poder de trabalhar com qualquer tecnologia ou na ausência da tecnologia. Então, vamos lá, vamos falar dessa questão de competência atecnológica. Vocês viram que agora há pouco eu acabei de usar a palavra atemporal, que é uma palavra sim que existe, que já está registrada nos dicionários, né? Então, atemporal é aquilo que existe além do tempo, ou algo que existe no passado, no presente e no futuro, ou algo que não sofre a influência do tempo. É um conhecimento, uma informação eterno, entre aspas. Ou tudo isso junto, ou de formas diferentes essas modalidades. Atecnológicas, que é uma expressão que a gente está começando a utilizar, tem a ver com aquilo que existe independentemente da tecnologia, ou que existe por trás de todas as tecnologias, ou que existe além de todas as tecnologias. Então, vamos lá. São as competências necessárias, independentemente de qual tecnologia você utiliza. Essas competências são necessárias até na ausência da tecnologia e, em geral, elas estão relacionadas a princípios
e a conceitos que sustentam a evolução tecnológica. Você tem noção de quais são as competências que precisamos ter independentemente da tecnologia? Não pensa no futuro, pensa no presente, hoje. Quais são as competências que você precisa ter para realizar a tua atividade independentemente da tecnologia? Pensa aí um pouco. Então, veja bem, você pode estar pensando coisas do tipo a capacidade de me expressar bem, a capacidade de me comunicar, sim, com certeza. A capacidade de abstração, a visão sistêmica, sim, com certeza essas coisas são tecnológicas e você precisa muito delas hoje e vai precisar sempre. Capacidade de relacionamento interpessoal, capacidade de influenciar pessoas, sim, também são competências tecnológicas que são muito necessárias. E por aí vai. Perfeito? Muito bem. E para o universo de logística e supply chain management, quais são as competências? E mais do que isso, quais são as competências que vão ser necessárias no futuro? Para conseguir responder essa pergunta, eu fiz uma pesquisa, aliás, eu fiz várias pesquisas para poder trazer uma informação útil e adequada, né? É claro que eu comecei pelo meu background, comecei pela minha história pessoal, né? Por aquele conhecimento que eu já adquiri no universo acadêmico, através das minhas pós-graduações, todos os livros que eu já li a respeito do assunto, dos cursos que eu fiz, dos fóruns que eu participo no Brasil e fora do Brasil, e também da minha experiência profissional. Mas, para não correr o perigo de agrupar um conjunto de informações que não são realmente necessárias para as pessoas, eu fui pesquisar e perguntar para as pessoas o que é que você precisa. Por quê? Porque muitas vezes a nossa percepção do que é necessário não é a mesma dos demais. Eu comecei essa pesquisa e o desenvolvimento de coisas que eu estou preparando para poder oferecer para as pessoas no meu universo profissional, cursos, treinamentos, palestras, etc., olhando primeiro para aquilo que eu sou capaz de gerar e entregar e olhando para aquilo que eu acredito que as pessoas e que o universo precisa, olhando pela minha experiência. Mas será que todo mundo concorda com isso? Será que não existem outras necessidades? Porque eu tenho que entregar para o cliente aquilo que ele precisa e não o que eu quero. Foco no cliente. Entregar para o cliente aquilo que ele deseja, que ele busca e não o que eu quero entregar. Porque senão não vai haver o casamento. Então vamos pesquisar. E aí eu fiz pesquisas abertas, principalmente pelo canal do LinkedIn, questões mais genéricas, mais abertas para todo o universo, para todo mundo com quem eu tenho acesso. Outras pesquisas mais fechadas no nível mais técnico, outras pesquisas mais fechadas no nível mais de gestores, de líderes, de executivos, né? Isso demandou um bom tempo de compilação de dados dessas informações, porque propositadamente várias das perguntas eram perguntas que geravam respostas abertas, porque eu queria também enxergar e sentir o que estava por trás, que estava nas entrelinhas das afirmações que estavam chegando até mim. Depois disso agrupado, eu fui contrapor isso com artigos que estão sendo escritos em várias fontes diferentes, economia, psicologia, sobre aquilo que se espera do profissional do futuro vivendo nesse ambiente totalmente digitalizado, o que é que tem em comum. E finalmente agrupei, estruturei, coloquei isso numa estratégia de identificação dessas competências e de agrupamento dessas competências especificamente de logística e supply chain, e aí convidei um grupo de colegas, também executivos de empresas e ramos diferentes de atuação, para olhar para esses resultados e avaliar e dizer se realmente era aquilo e trazer outras contribuições. Isso tudo foi validado, esse grande resumo foi validado e foi acrescido de alguns aspectos e principalmente da importância sobre esses pontos que foram destacados. Muito bem. Eu vou apresentar amanhã para vocês uma visão mais ampla do resultado desse trabalho, porque ele é que está suportando a metodologia que eu vou sugerir para vocês, para a gente se desenvolver daqui para frente na nossa vida profissional de logística e supply chain. Porém, hoje,
eu vou mostrar para vocês os principais pontos, as principais competências que vão ser buscadas, que vão ser procuradas nos profissionais de logística e supply chain. Aquilo que realmente vai fazer a diferença e que vai permitir a adaptação dessa transformação e que vai permitir a utilização no nível máximo dessas novas tecnologias. Então, vamos lá. Está aqui as 4 principais competências do profissional de logística e supply chain no futuro. Não apenas o futuro distante, dora avante, de hoje em diante, são essas aqui. Foco no cliente, inovação, estratégia e liderança. Pô, Miguel, o que é isso? Que absurdo. Isso aí serve para qualquer empresa. Isso aí serve para todo mundo. Todo mundo está falando que isso serve para todas as empresas. Sim, muito provavelmente essas 4 coisas serão definitivas, serão importantes em todo o universo. Né? Todo o universo corporativo, em todo o universo comercial. Porém, eu estou dizendo para vocês que estas coisas serão buscadas, valorizadas e, em certos momentos, até exigidas dos profissionais de logística e supply chain em todos os níveis da organização. Em todos os níveis, em todas as ocupações, em todas as tarefas. E vamos entender um pouco melhor o porquê. Né? Por exemplo, inovação. Inovação é algo que hoje já existe em todas as empresas de logística e supply chain. Sim, aliás, todas as 3 existem em todas as empresas de logística e supply chain. Porém, estão restritas a um determinado nível organizacional, a alguns grupos de profissionais que se dedicam a essas questões. Porém, isso vai ter que se estender para todo mundo. Vamos lá, então, vou fecha aspas e focando em inovação. Quando eu digo que nós vamos conviver com uma interface que vai nos permitir conversar com diversos softwares diferentes, com diversos sistemas diferentes, com diversas máquinas e equipamentos diferentes, assim como aconteceu na relação entre o Tony Stark e o Jarvis, que o resultado obtido foi fruto da capacidade disponibilizada pelo Jarvis e pela criatividade, pela curiosidade, pela coragem, entre aspas, do Tony Stark em realizar as coisas, é que se chegou a um novo resultado. Isso vai acontecer também no nosso dia a dia. Coragem? Vou precisar de coragem? Sim, você vai precisar de coragem. Porque todos nós, em certa medida, temos medo do novo. Todos nós. A questão é que alguns de nós têm a capacidade de superar esse medo em mais ou menos tempo e, além, utilizar as novas condições, se adaptar aos novos cenários, e outros têm dificuldades profundas, enormes. Né? Então, provavelmente, nós vamos precisar até, em certas circunstâncias, de apoio psicológico, de apoio terapêutico para a gente enfrentar os nossos traumas, enfrentar aquelas inseguranças que geram essa dificuldade nossa de adaptação ao novo. Esse é um tema muito importante, mas que a gente não vai poder desenvolver aqui. Porém, eu digo, além da coragem, vai ser necessário criatividade. E vai ser necessário questionamento. O tempo todo nós vamos ter a oportunidade de perguntar para nós mesmos e para o processo, para a maneira de fazer as coisas, como eu vou utilizar essa tecnologia? Como eu vou usar esta aplicação? De que forma? Qual é a maneira mais adequada? Vou usar na plenitude? Não vou usar na plenitude? Eu vou ter um armazém 100% automatizado? Não, eu vou ter para esse cliente, para esse outro projeto aqui, eu vou ter um armazém parcialmente automatizado. Por quê? Essas perguntas vão ser constantemente feitas. Né? Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa importante agora para ajudar a gente a enxergar isso. Vem comigo.
Eu deixei separado já aqui na internet 2 notícias que eu compartilhei lá no começo desse ano, em janeiro, que eu pesquei, que ajudam a gente a enxergar coisas importantes, né? Vamos olhar para esse vídeo aqui. Nós aqui no Brasil ainda temos pouca informação sobre a empresa, uma empresa chamada Ocado, que é uma empresa de logística, uma empresa de telecom que está atuando na Europa, é uma empresa inglesa e que ela foi desenvolvida, que ela foi criada por um grupo de empresários europeus para fazer frente à entrada da Amazon. Eles perceberam que a Amazon cresceu de maneira gigantesca e que havia espaço ainda para crescer muito nesse mercado e nos mercados futuros, e decidiram criar uma empresa que tivesse a possibilidade real, concreta, de disputar com a Amazon dentro da Europa e, quiçá, no mundo, né? E essa empresa já partiu, já nasceu com princípios de estarem totalmente suportados nas novas tecnologias que estão disponíveis no momento. Dá uma olhada nesse vídeo, que isso vai ajudar a ilustrar a nossa conversa. Muito bem. Percebe por que a inovação é tão importante? E aí nós vamos pensar no seguinte: a gente precisa ter duas subcaracterísticas na capacidade de inovação dos profissionais de logística e supply chain doravante. A primeira delas, essa que nós estávamos falando há pouco, de se adaptar ao novo, de se adaptar aos novos recursos, aos novos cenários. E o segundo, de promover a transformação, de promover a inovação. Por quê? O limite da aplicação dos recursos que estarão disponíveis a nós é a capacidade nossa de ser criativos na utilização deles. A nossa capacidade de utilizar essas ferramentas, a nossa capacidade de gerar, ver novas possibilidades para utilizar isso. O que torna quase impossível perceber tudo o que pode acontecer de novo no nosso dia a dia, nas operações profissionais e nas questões pessoais. Então, a inovação será determinante
determinante, né? E veja bem, eu posso até aqui agora pensar naquilo que já existe em muitas empresas, né? Que são a política de sugestões. Eu tenho lá uma estratégia, um caminho onde o colaborador pode fazer sugestões de melhoria, de qualidade, de mudança de processos ali, e o que já é uma disrupção, já é uma transformação, permitir que o pessoal da operação participe de um processo de transformação da empresa. Porém, mesmo hoje, onde estão essas políticas implantadas de maneira adequada e contínua, existe um grupo de pessoas que vai validar essas sugestões, né? Talvez até com a intenção de premiá-las, etc., mas também e principalmente com a opção de dizer, não, ok, pode fazer, pode implantar, vamos investir aqui esse dinheiro que é necessário para fazer essa mudança, porque realmente vale a pena. E quem são essas pessoas? São as pessoas normalmente ligadas à área de qualidade, à área de processo, à área de tecnologia, de IT, que muitas das sugestões atuais têm a ver com desenvolvimento ou alteração de programas e tal. Então, ainda está, por mais amplo que esteja, ainda está restrito, está aquém do que vai acontecer. Porque quando eu estiver trabalhando com um instrumento de realidade ampliada, por exemplo, no meu dia a dia, tiver com um óculos aqui que está me ajudando a fazer a minha operação dentro do armazém, me trazendo informações, eu vou ter a possibilidade, a oportunidade de questionar e sugerir quais são as informações que eu quero que estejam nessa tela. Quais são as informações que realmente são úteis e vão me tornar mais produtivo na minha atividade dentro do armazém? Quais são as informações que estão me atrapalhando? O que é que eu quero ver? E quando eu saio desse ponto do armazém e chego no outro ponto do armazém, quais são as informações que eu quero receber de imediato? Percebe? Você vai ser elemento ativo na inovação. Muito importante isso. Estratégia. Estratégia, como já dissemos, está totalmente ligado à história de logística e supply chain. Sempre esteve, sempre esteve. Não existe a aplicação de supply chain e de logística sem a utilização da estratégia. Aliás, a estratégia ela precede a aplicação desses dois universos. Porém, isso aqui é uma das coisas que sempre esteve extremamente limitado, extremamente preso a um número muito restrito de pessoas. E muito influenciado por um paradigma, que é a questão da segurança, que é a questão de sobrevivência das empresas. Porque a estratégia que a empresa utiliza para fazer o lançamento de um produto, a estratégia que ela utiliza para fazer a distribuição desse produto, que no universo de marketing é chamado de canal de distribuição, quais são os canais de distribuição que eu vou utilizar para fazer este recurso, esse serviço chegar até o meu cliente, ao meu público-alvo, qual é o público-alvo que eu vou trabalhar, sempre teve preso a um grupo muito restrito de pessoas. Porém, mais uma vez, como a velocidade com que essas estratégias vão ser implementadas vai ser fortemente ampliada com as novas realidades tecnológicas, todos terão que estar envolvidos com a estratégia. Se nem todos estarão envolvidos com a criação, com a elaboração das estratégias, certamente um número e um grupo muito maior de pessoas estará envolvido. Até porque, como as inovações aumentarão em sua frequência, o impacto delas sobre as estratégias existentes e futuras será muito mais intenso do que é hoje. Então, ao inovar, você impacta na estratégia. E ao inovar muito, você impacta intensamente na estratégia. Veja bem. Então, a estratégia pode até servir de inspiração para as inovações. Então, a estratégia terá que, no mínimo, ser conhecida por todos. Se nem todos participarão da elaboração da estratégia, todos necessariamente, independentemente do seu nível ou função na organização, precisarão conhecer a estratégia da organização para conseguirem atuar, para conseguirem trabalhar e para conseguirem gerar as transformações. Olha só que interessante. Quando a gente olha para um exemplo que a gente viu agora há pouco nesse vídeo, de um ambiente onde está utilizando
toda a tecnologia disponível num determinado momento, de um ambiente que já nasceu com uma estratégia, considerando a utilização de toda a tecnologia, você pensa, caramba, não tem mais o que fazer. Você pode ter essa limitação, esse paradigma, não há mais o que fazer. Engano. Porque isso que é, hoje, o ponto máximo, entre aspas, de evolução, de aplicação de um conhecimento, de um recurso, precisará ser transformado. Porque para acontecer a evolução para o nível seguinte, e tudo tem que evoluir, tudo tem que crescer, nós vamos precisar fazer diferente, em algum momento. E como é que a gente vai saltar desse nível que essa empresa chegou, que a Amazon chegou, que a Ocado chegaram, para um nível superior? Exclusivamente através de inovação e estratégia. E isso exige a participação de mais pessoas. E quanto melhor for o mecanismo da empresa de permitir que a estratégia seja conhecida e assimilada por todos os seus membros e a inovação seja estimulada por todos os seus membros, maior será a capacidade dessas empresas de autotransformação e de chegar para um outro nível que nós nem sabemos o que é ainda, mas que vai fazer a diferença e que vai garantir a sobrevivência, que vai garantir o aumento da lucratividade e assim por diante. Liderança. Pô, todo mundo vai ser chefe, então? Sim, em certo nível, todo mundo dentro de supply chain, dentro de logística, vai ser líder. Você vai precisar mandar que as máquinas, que os equipamentos, que os softwares realizem determinadas tarefas. Eu estou usando a expressão mandar apenas para enfatizar, né? Mas você vai precisar orientar, você vai precisar dizer o que estas ferramentas, sejam elas em hardware ou software, terão que fazer, terão que realizar. Você vai ter que estipular as metas. Você vai ter que dizer para esses recursos o que fazer, quando fazer, aonde fazer, para quem fazer, como fazer. Porque este vai ser o papel principal do ser humano nessas funções. Já é hoje. Porém, com a chegada desses equipamentos, essa participação vai indo cada vez para um número maior de pessoas e mais para a base da cadeia das empresas. Muito importante. Fora isso, na relação com outros, porque todos nós vamos ter dentro das nossas empresas a presença cada vez mais constante de prestadores de serviço de fora, de pessoas que vão estar fazendo manutenção em hardware e software, de pessoas que vão estar ajudando a implementar as novas tecnologias, empresas que vão estar contribuindo, enfim. E você é que vai ter que dizer para esses prestadores de serviço o que você precisa. Ao dizer o que você precisa, mesmo que você esteja usando termos como eu gostaria que, peço sua ajuda para, você já está exercendo liderança. Talvez não uma liderança diretiva, uma liderança por influência, mas você está exercendo uma liderança, consciente ou inconscientemente. Então, nós vamos precisar que as pessoas desenvolvam a capacidade de liderança e não de ser chefe. É muito diferente uma coisa da outra. Nós precisamos desenvolver a capacidade de liderança nas pessoas para que elas possam serem agentes efetivos da transformação, do crescimento, da implementação e da obtenção do resultado desejado. Liderança, sim, é um aspecto comportamental, uma competência comportamental que vai fazer parte mais intensa das nossas vidas doravante. Algo que vai ser desejado, procurado. Claro, para níveis diferentes de hierarquia ou para funções diferentes dentro da organização, vão ser exigidos níveis diferentes de liderança. Mas não vai haver liderança zero. Hoje pode haver funções com liderança zero, talvez. Mas eu afirmo para vocês que nos novos ambientes não existe mais liderança zero. E foco no cliente. Eu deixei isso por último, porque é o mais conhecido, é o mais falado, né, o mais divulgado, e porque todas essas outras
competências estão correlacionadas a isso. Você precisa inovar para atender uma necessidade do cliente, para seduzir o cliente. Você precisa ter uma estratégia pensando naquilo que é bom para o cliente. E todas as suas ações de liderança têm que estar subordinadas à liderança do seu cliente. Você precisa identificar os movimentos do seu cliente e esses movimentos vão liderar as tuas ações, as tuas decisões dentro do teu ambiente. Fundamental isso. Pô, todo mundo na organização tem que ter isso? Sim, todo mundo na organização tem que ter isso. Nós vamos ter que estar nas atividades nossas nos questionando. Pô, essa tarefa que eu estou fazendo aqui agrega para o cliente, traz resultado para o cliente? São questões que já estão sendo propostas para a gente já há muito tempo. Mas, de novo, como com as novas ferramentas e recursos, as ações trazem impacto maior e mais rápido, isso vai se tornar mais intenso, mais parte do nosso dia a dia. E outra coisa, a gente vai ter que desenvolver a competência de se colocar constantemente no lugar do cliente, né? Se eu estivesse recebendo esse produto e esse serviço do jeito que está aqui agora, que eu estou entregando, eu ia estar contente? Se a sua resposta for não, você está roubado, você tem que mudar imediatamente. Se a sua resposta for talvez ele fique contente, bicho, trabalhe, transforme essa sua tarefa. Se a sua resposta for não, com certeza ele vai estar contente, intensifique a ação que você está realizando. Mas este é um parâmetro, é uma referência de qualidade, né? Referência de qualidade não é apenas velocidade, quantidade que é produzida, número de erros ou de acerto, não. A qualidade realmente é aquela que interessa, é aquela que é percebida pelo nosso cliente e nós todos vamos ter que desenvolver essa percepção, essa capacidade, essa competência de entender que qualidade está totalmente subordinada à percepção do nosso cliente e não somente o nosso conhecimento sobre o produto, sobre o método, sobre o processo. Perfeito? Então é isso, gente. As competências mais importantes comportamentais para o profissional de logística e supply chain doravante e cada vez mais intenso à medida que as tecnologias de 5G e do 6G forem fazendo parte da nossa vida são inovação, estratégia, liderança e foco no cliente. Paro aqui deixando esta mensagem para vocês. E reenfatizando a mensagem da semana inteira. Nós vamos ser atingidos pelas ondas da transformação tecnológica. Estejamos nós conscientes ou não, estejamos nós preparados ou não, estejamos nós recebendo apoio e suporte para isso ou não. Nós vamos ser tocados por essas ondas e vamos ter a nossa vida em algum grau transformada por isso. E não vai ser pequeno grau, com certeza não vai. Se nós, ao ser tocados por essa onda, vamos ficar traumatizados, com medos e vamos sempre ter dificuldade em enfrentar e entrar no mar, ou vamos nos sentir alegres e felizes e vamos nos tornar pessoas que têm a capacidade de surfar as ondas, vai depender muito da nossa postura diante desses estímulos, da nossa postura diante das ondas que vão nos tocar. Então, se prepare, estude, pense sobre esses 4 fatores e mais, pense nele como competências, que é aquele conjunto de conhecimento mais habilidade. E pense nisso, eu tenho essas competências? Eu efetivamente tenho, sou capaz de inovar, de gerar estratégia, de liderar, de ter foco no cliente? Se você não as tem, desenvolva-as. É isso que vai garantir a tua fácil adaptação aos novos cenários, aos cenários que ainda nem foram imaginados e que vão levar você para uma independência, para uma segurança de saber que você terá a possibilidade de trabalhar independentemente de qual tecnologia, de qual cenário, de qual ambiente esteja ao seu redor. Perfeito? Eu fico por aqui.
Agradeço muito a presença, a atenção, o tempo de vocês sobre tudo que nós discutimos e faço um convite. Estejam comigo amanhã, estejam comigo nessa discussão final sobre o impacto das revoluções tecnológicas na vida do profissional de logística e supply chain, onde eu vou apresentar um pouco mais desse trabalho que foi desenvolvido de como desenvolver essas competências. Vou falar de algumas outras competências complementares a essas 4 e vou propor um caminho de desenvolvimento para você, que eu considero um caminho seguro, um caminho concreto, um caminho que vai levar ao teu sucesso pessoal e profissional. Tá bom? Eu conto com vocês, espero vocês lá. Um abraço. Muito obrigado por ter chegado até esse ponto, até o final do vídeo. Espero que você tenha encontrado informação útil, relevante, ou algum insight, alguma ideia, algum momento de inspiração que possa ser aplicado na sua vida profissional. Se isso aconteceu, faça isso. Aplique essa inspiração, aplique essa ideia. Não deixe para depois. Isso é muito importante. E eu te peço que se inscreva neste canal. Assim nós vamos poder continuar seguindo com essa troca de informações, de experiência e de crescimento. Sucesso para você e até a próxima.